Olá, sejam bem-vindos ao Conexão USP. Em 2024, a USP completa 90 anos de história. Ao longo dessas 9 décadas, a universidade foi tendo mudanças significativas em seu perfil. Uma das mais recentes diz respeito à diversidade. Prova disso é que em 2016 a instituição passou a adotar a política de cotas. Mas agora o grande desafio tem sido como acolher e fazer esses alunos se sentirem pertencidos. E para falar mais sobre isso, estamos conectados aqui com a professora Ana Lúcia Duarte Lana, que é a pró-reitora da PRIP, Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento da USP, órgão criado em 2022. Professora, primeiro, muito obrigado pela participação da senhora aqui conosco. Obrigada pelo convite. Bom, professora, mais um ano começando e a cada ano a gente tem reparado uma diversidade maior aqui na USP, né? Eu não sei se isso é uma percepção minha, queria que a senhora comentasse. Estou certo nessa impressão minha, professora? Eu acho que está. Se a gente acompanha os dados que a Pró-Reitoria de Graduação divulgou para esse vestibular de 22 e 23, né, a gente percebe um aumento de estudantes pretos pardos, mais do que os indígenas, um aumento muito expressivo de estudantes vindos de diversas regiões do Brasil, né, não só uma origem de escola pública, mas, enfim, então a gente tem uma diversidade regional, uma diversidade étnico-racial e uma diversidade de cor que é muito bem-vinda na universidade e acho que colabora para o projeto de excelência que a gente tem desenvolvido há tantos anos. Professora, a USP tem aberto as portas para essa diversidade, mas como fazer esses alunos se sentirem acolhidos, pertencidos? O nome da pró-reitoria que a senhora chefia hoje é justamente fazer essa inclusão, esse pertencimento. Como fazer, professor? Não sei se existe uma forma, uma resposta simples para essa pergunta, parece que é uma pergunta bem complexa, mas como fazer para esses alunos se sentirem pertencidos à Universidade de São Paulo, professora? Olha, não tem resposta simples, nem ninguém sabe qual é, e se souber, ninguém contou. A gente está aqui construindo, né, todos juntos. Eu acho que existe, eu acho que isso é o fundamental, um desejo da universidade de melhorar as políticas de inclusão e pertencimento. Esse é um problema anterior mesmo à política de cotas, né, enfim, era uma fala frequente sobre a universidade, então não é uma questão do aluno cotista, é muito importante que isso seja dito. É uma dificuldade mesmo, entrar na universidade é uma expectativa muito grande, uma universidade como a USP, maior ainda, e é muita novidade, né? Eu sempre digo, os alunos saem da ideia de que eles estudam em um ano, né, primeiro, segundo e terceiro, e de repente eles passam a estudar disciplinas. Muda essa lógica, a lógica escolar é integralmente alterada, introduz a dimensão da pesquisa e da extensão, da profissionalização, da vida adulta. Então, são muitos os desafios para os nossos estudantes de graduação. A universidade cuida deles, né, tem cuidado deles, mas esses desafios são renovados e, nesse momento, eles são desafios muito grandes. Então, o desafio existe. Né, ele não é decorrência da política de cotas. A diversidade e as complexidades do mundo, né, que nós vivemos ampliam esses desafios e dão a eles novas perguntas, novas questões. Eu acho que é isso que a gente vem buscando trabalhar. Então, tem primeiro um reconhecimento da reitoria de que isso é importante, que isso faz parte de uma política acadêmica, de uma política universitária, por isso o professor Carlotti, a professora Maria Arminda decidiram criar a pró-reitoria. Para unificar, para dar um status mesmo, né, para essa temática tão significativa quanto ensino, pesquisa e extensão. A partir disso, a gente reuniu na pró-reitoria uma série de atividades, né? Então, a gente tem hoje na pró-reitoria uma área que cuida, digamos, especificamente da política de permanência estudantil, né? Então, são os auxílios, os apoios financeiros, a questão da moradia, mas não é só isso que a gente faz, né? A gente tem uma área enorme de saúde mental, que enfrenta essas questões, que são um problema muito grande no mundo e um problema especialmente grande com a juventude, que é o nosso público. A gente tem uma área importante de direitos humanos, onde também a gente cuida dessa questão mais ampliada dos direitos, né, para além da questão financeira propriamente dita.
A gente está construindo indicadores para fazer um acompanhamento e buscando melhorar mesmo as condições de permanência dos alunos, né, no cotidiano deles da universidade, com um conjunto muito grande de ações que a gente tem desenvolvido em parceria com as unidades, nos diferentes campos. Bauru é um grande parceiro, com os docentes que compõem as nossas comissões de inclusão e pertencimento. Eu diria, então, que é um esforço da universidade como um todo mesmo, para a gente mudar esse patamar, garantindo, né, a excelência que a gente tanto conhece, também num padrão de pertencimento dos nossos estudantes, dos nossos servidores e dos nossos docentes, porque é para todo mundo, não é só para aluno que a gente está trabalhando. Professora, a senhora citou as comissões, né? A PRIP é o guarda-chuva, né? E tem os braços nas unidades que são essas comissões de inclusão e pertencimento, né? As CIPs. Qual que é a diretriz para essas CIPs? A gente entrevistou recentemente a professora Maria Fernanda Mondelli, que é a presidente da CIP local aqui. Qual que é a diretriz? Como que vocês articulam esse trabalho entre CIP e PRIP? Então, o que a gente tem, tudo é um aprendizado, né? Estamos todos aqui começando. O que a gente tem buscado fazer é uma interlocução muito grande, ou seja, as CIPs nos trazem as questões e as especificidades dos seus locais de atuação, né? Dos diferentes campos, dos diferentes cursos, muitas vezes, e nós buscamos oferecer diretrizes e condições de realização dessas questões. Então, por exemplo, na área de saúde mental, agora, nós estamos finalizando o processo de contratação de 10 psicólogos. Ficará um psicólogo em cada campus, Bauru terá um, né, eles estarão conosco agora a partir de fevereiro, e eles vão trabalhar de uma maneira articulada com a área de saúde mental aqui, que está localizada aqui em São Paulo, mas, enfim, a ideia é que seja uma equipe trabalhando, podendo nos trazer nos diferentes campos o que seriam as situações, né, ou as diretrizes, ou as possibilidades, as maiores dificuldades, e nós formulando políticas, editais, diretrizes de ação, para que a gente possa, de fato, ter um trabalho que, respeitando a especificidade de cada campus, atue de forma articulada, né? E isso a gente vai fazer para todas as áreas. Os editais têm sido um instrumento muito importante para isso, um diálogo muito próximo com as CIPs, né, e a construção mesmo dessas prioridades para cada um de nós e para todos nós ao mesmo tempo. Professora, ainda nesse sentido de diálogo, a senhora falou de diálogo muito próximo com as CIPs, como a senhora enxerga a participação dos coletivos? Aqui é um campus pequeno, relativamente pequeno, 3 cursos de graduação apenas, mas tem coletivos muito atuantes, né, que tratam de diferentes temas, coletivos que falam sobre mulheres, que falam sobre a causa negra ou cultura negra. Como que a senhora vê a importância da PRIP se aproximar desses coletivos, que talvez eles entendam as demandas muito melhor de dentro, né, do que uma pró-reitoria que está começando agora, um trabalho recente, né? Olha, a gente tem tentado trabalhar de uma maneira muito forte com os coletivos. Por exemplo, a gente, desde o início, trabalhou de uma maneira muito articulada com os coletivos negros. Uma das primeiras ações da pró-reitoria foi a constituição das bancas de heteroidentificação, que era uma demanda enorme, né, dos movimentos negros. Nós escutamos, nós ouvimos, nós trabalhamos de forma conjunta, eles colaboram conosco, inclusive, na indicação de membros que integram essas comissões, eles nos deram parâmetros, diretrizes, e assim a gente tem feito. Os coletivos são uma forma política contemporânea de organização, a gente tem que reconhecê-los, dialogar com eles, né, e eu acho que eles têm, enfim, um tipo de dinâmica, um tipo de capacidade de escuta que é muito importante, muito significativa. Temos feito as mesmas coisas, as mesmas políticas com os indígenas, com os grupos de mulher, então os grupos trans, a gente tem trabalhado de uma maneira muito próxima também com as organizações dos coletivos. Eu acho que é uma forma nova de escuta política que é muito significativa. Professora, a senhora falou da questão dos negros, né? Essa pergunta era um pouco direcionada para eles, mas na verdade se amplia para outras diversidades, minorias.
Aqui no campus da USP Bauru, por exemplo, a gente tem pouquíssimos docentes servidores negros. E uma crítica frequente dos alunos que a gente conversa, entrevista, é a falta de representatividade, sabe? Como acessar, como fazer, por exemplo, uma denúncia de racismo, sendo que eles não encontram ali uma identificação. Como que assim? Eu acredito que isso não é algo exclusivo de Bauru, talvez por ser um campus menor isso salte mais aos olhos. Mas eu acho que isso é algo relativo, compatível com a universidade como um todo. Como ir mudando isso, professor? Como ir dando essa oxigenada, essa diversificada também nos docentes, servidores, técnico-administrativos também? Então, a gente tem feito uma série de ações articuladas. A primeira delas é que hoje a universidade tem uma política que busca estimular, digamos, a contratação de pretos, pardos e indígenas, tanto para servidores quanto para docentes, né? Uma política que oscila entre a bonificação e a reserva de vagas, mas o fato é que com essas duas políticas articuladas, não há nenhum processo de contratação na universidade hoje que não tenha a questão das cotas como uma questão central, seja em relação aos candidatos, com a colocação e reserva de vagas, seja em relação à ocupação das bancas, que há uma forte discussão que elas sejam bancas diversas, contemplando minorias étnico-raciais e mulheres que também onde a gente tem que ampliar a representatividade no então, a gente tem, por exemplo, os concursos dessas estratégias que perpassam o cotidiano da universidade hoje, estão na pauta das discussões, a gente sugere que os temas, processos seletivos incluam a questão da diversidade, a questão desses grupos minoritários. Depois temos trabalhado ativamente, o segundo semestre de 2023 foi isso. Nós fizemos uma grande campanha contra o assédio na universidade, que resultou em manuais, em áreas específicas no nosso site, no processo de formação para os membros da CIP, em orientação para os membros da CIP sobre como se comportar em caso de denúncia, de assédio moral, sexual, racial, etc. Então, a gente agora tem manual, a gente tem instrução, a gente tem procedimento. Desculpa interromper, mas se eu não me engano é a campanha USP contra o assédio, né, professora? Isso, que foi de agosto a dezembro de 2023. E que persiste agora, a gente mantém, então, um programa uma vez por mês, segunda-feira, que chama Vamos Falar Sobre Isso, onde a gente discute esses temas e questões, ele é híbrido, exatamente para que mais pessoas possam participar disso. Através de uma ação no campus de Ribeirão Preto, nós teremos nesse ano um curso de formação de mediadores destinados a docentes e servidores da universidade que tenham interesse em ser, digamos, escutadores preferenciais nas situações de assédio e abuso. A gente tem fortalecido as comissões, para além das CIPs, as comissões de direitos humanos. Então, são uma série de ações articuladas que buscam alertar para a existência desse problema, para a diversidade mesmo de soluções ou de caminhos para tentar solucionar que podem ser assumidos, a convicção de que uma parte substantiva desses problemas a gente resolve com campanhas educativas, Tem alguns que são casos de polícia, que não tem jeito, é crime, não há discussão possível, mas uma parte muito grande a gente conseguiria enfrentar melhor se a gente pudesse realmente falar e qualificar a fala das pessoas quando elas discutem esses temas e essas questões. Então, temos muitas ações articuladas que já começaram em 23 e que persistirão em 24. Professora, ainda nesse sentido, as semanas de recepções dos calouros, elas servem para isso, Dar as boas-vindas para esses alunos. Nós estamos começando um ano agora, em breve teremos essas recepções. Qual que é a importância de que já comece aí essa inclusão e esse pertencimento desses alunos? Então, a gente tem participado dessas semanas, mas é importante lembrar que há 20 anos a universidade tem uma campanha de trote não violento. Teve até uma exposição que circulou ano passado sobre esse tema, foi introduzido isso, acho que na gestão do professor Jacques Marcovitch.
E a gente sabe que, apesar de tudo isso, em alguns lugares, acho que não é o caso de Bauru, persiste ainda, né, um trote violento, mas é muito importante que essa semana seja uma semana, primeiro, de acolhimento, de um reconhecimento do que será a vida universitária, e a gente tem cada vez mais tentado participar dessas semanas, primeiro com material, mostrando mesmo a existência da pró-reitoria, mas a nossa ideia é que a gente possa, através das CIPs, pensar em ações, né, em atividades que a gente possa propor para os estudantes, para que eles já comecem, né, a vida universitária deles com um conjunto de referências, de caminhos, de lugares de diálogo, para que eles não tenham que passar pelo desgaste das políticas de cancelamento, das políticas de exclusão, que a gente sabe que são, infelizmente, muito presentes e muito doloridas para a experiência universitária. Bom, professora, a gente está num ano muito especial, né? 90 anos da USP, né? Queria que a senhora mandasse uma mensagem nesse sentido de inclusão e pertencimento, nome da pró-reitoria que a senhora chefia hoje, nesse sentido para os alunos que estão entrando, para os alunos que já estão cursando a USP, uma mensagem nesse sentido de inclusão e pertencimento, por favor. Então, eu queria dizer que eu acho que esses processos, né, de ampliar, que buscam ampliar a diversidade, eles são processos muito positivos, né? Quer dizer, são processos que põem a universidade em marcha no sentido de reconhecer temas, problemas, objetos, pessoas, né, para os quais ela não tinha um olhar. E, portanto, isso é muito importante, né? Quer dizer, então, eu tenho certeza que isso fará da universidade uma universidade melhor, ainda melhor do que a universidade que ela era. Então, queria dizer que para nós é um contentamento e um orgulho poder ter, né, esse grupo de alunos, de servidores, técnico-administrativos e docentes tão plural. Isso põe novos desafios, novos problemas, novas tensões, mas sem isso a gente não caminha também, né? Então, realmente dizer que para nós é muito importante, é essencial, mais do que importante. Professora, agradeço novamente por esse bate-papo, desejo boa sorte. Eu acredito que a missão da senhora é até mais difícil do que os outros pró-reitores, hein? Porque pesquisa, graduação, pós-graduação, são coisas que já estão muito consolidadas. A missão da senhora é lidar com essa diversidade aí, algo novo, até para a sociedade mesmo, né? Acho que a USP é um reflexo aí da sociedade, né? Que está enxergando essa diversidade com novos olhos, como já deveria ter acontecido, né? Mas eu acho que é uma missão muito desafiadora, então eu desejo boa sorte para a senhora e obrigado por esse bate-papo, professora. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado. Conexão USP de hoje fica por aqui. Esperamos que tenham gostado e até a nossa próxima edição.